Então, irmãos, o crente ele tem que ser sempre otimista, né? Sempre em esperança, animar os outros que estão desanimados, né? Tem uma palavra de vitória para aqueles que estão passando as dificuldades, né? Contagiar de uma forma positiva, né? Que vai triunfar, que vai vencer. E o dia que encerrar essa vida aqui, essa esperança, essa fé e a sua vida vai colocá-lo no céu, céu de glória com Cristo, né? Então aqui na terra não é aquela situação de viver só na reclamando, né? Ei, que vida, né? Mas, nossa, eu não falei que não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Só pessoa negativa, né? Ah, isso não vai dar certo. Tá bom. Nem a pessoa, onde você vai conversar com ela, só tem isso, está pensando isso? Você quer melhorar? Não, tá bom. Não, irmãos, tem que ter esperança, tem que ter objetivo, tem que ter, né? Nós somos filhos nós temos o Senhor Jesus conosco. Se o Senhor puder fazer, Ele vai abençoar. Se o Senhor, né, prometeu, Ele vai realizar. É o Senhor que prometeu. É o Senhor que vai realizar nas nossas vidas. Essa é a esperança. É vivermos em triunfo, né? É vivermos acima das circunstâncias. Eu sei que muitas vezes a gente não tem controle sobre situações, mas eu sei que Deus tem. Eu vou orar e Deus vai responder. Então é ter essa fé. Eu sei que você está passando por essa dificuldade, irmão, mas Jesus pode te mudar, Jesus pode te salvar, Jesus pode te curar, Jesus pode te abençoar, né? Tem uma palavra de vitória, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de fortalecimento, né, para as pessoas. Então o crente ele tem que ser otimista, ele tem que olhar para Jesus, viver em esperança. Não é aquela pessoa abatida, aquela pessoa amargurada, triste, sem palavra, só palavra negativa, só palavra de derrota, só visualiza os defeitos, né? Só visualiza a parte ruim das situações. Então, muitas vezes, é nas derrotas que a gente tira grandes experiências na vida, né? Que a gente aprende muitas coisas. As derrotas na vida, né? A empresa quebrou, faliu, endividei, agora vou parar e vou pensar, o que eu aprendi com isso, né? A gente tira experiências. Então, irmão, são situações, né? O dono da Honda mesmo, que tentou montar uma fábrica mais de 30 vezes, né? Faliu todas as vezes, não deu certo. Até que um dia deu certo, e hoje está aí a Honda, né? Uma empresa mundial de fábrica de carro japonesa. Então são situações, né? A gente tem que ter essa esperança. Esse trabalho não deu certo, mas agora Deus vai me dar um outro jeito, né? Vai mudar a história. Eu vou vencer. A minha família vai ser abençoada. Deus vai salvar a meus filhos. Deus vai salvar a minha filha. Então o crente, ele tem que viver em fé, produzir boas obras e ter cheio de esperança, né? O povo de Israel sempre tinha aquela esperança. Eu estou aqui no deserto, mas eu vou chegar na terra de Canaã. Eu vou chegar na terra prometida. Eu vou chegar na onde Deus prometeu, né? Jerusalém nos espera, Canaã nos espera, né? Coloca no céu diante do trono de Deus, onde receberá os galardões pelos trabalhos aqui prestados. Imagina, irmãos, chegar diante de Deus, né? E Deus começar a distribuir para nós ali os galardões, né? Por tudo aquilo que fizemos aqui neste mundo, né? Você vê os jogadores aí, vai nos campeonatos, né? O melhor jogador lá recebe um carro de prêmio, né? Recebe um carro, né? Tem um tal dos bichos, né? Se ganhar o jogo, além dos salários dos jogadores, recebe um prêmio lá, né? Porque ganhou o jogo. Vai para as Olimpíadas, né? Os atletas que são vencedores ali, né? Tem o ouro, a prata e o bronze, recebe as medalhas ali na Olimpíadas, né? Então tudo tem uma recompensa. Geralmente essas grandes empresas têm as metas, né? O vendedor que vendeu mais naquele mês, ele recebe um bônus ali pelas vendas que ele fez.
A pessoa que conquistou mais cliente, ele recebe uma premiação. Então, todos recebem suas recompensas pelos seus esforços, pela sua habilidade, pelo seu trabalho, né? A pessoa treina tantos meses, aí vai para a competição, né? Chega lá no estádio, tal, venceu, recebe suas recompensas. E aqui a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele vai distribuir seus galardões, né? Por tudo que fizermos para Ele aqui nessa terra. Então, muitas vezes, a gente perde tanto tempo, e Deus proporciona tantas oportunidades para nós, e a gente não faz nada para o reino de Deus, né? Tudo bem. Mas aquela história, pastor, se eu tiver um cantinho lá no céu. Já vi gente falar isso para mim, né? Se eu tiver um cantinho lá no céu para mim, eu já estou satisfeito, né? Tá bom, né? Com certeza, benção, né? Só de recebermos a nossa salvação já é algo maravilhoso. Mas, irmãos, nós podemos fazer mais, né? Você receber os galardões por tudo que fizermos aqui na obra de Deus. Receber os galardões aqui prestados e motivados a cada realização. Está em Coríntios 5:10, né? Conceito bíblico de moral. Moral, é bom ficar claro que o conceito bíblico moral é absoluto. Esta é uma área que não pode ser relativizada, né? Como querem alguns. Eles condenam com dureza determinados pecados, mas em relação a outros, preferem o caminho da omissão. Normalmente, quando este assunto é abordado, a primeira coisa que vem à tona é que se trata apenas a primeira coisa que se trata é apenas de sexo, mas segundo os padrões bíblicos, isso implica também finanças, a palavra empenhada, a sinceridade no lar com os superiores, a sinceridade no lar com os superiores e imediatos, a retidão no cumprimento das normas, o não comprometimento com os valores mundanos e o apego à ética cristã a toda prova. É preciso que todas essas áreas sejam consideradas, inclusive todas essas áreas sejam consideradas no que tange ao nosso comportamento perante a comunidade. Jesus disse: se a vossa justiça não exercer e a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mateus 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, essa questão, irmãos, quando o crente recebe Cristo, né? Essa questão da moral, Paulo está colocando aqui que muitas vezes as pessoas colocam essa questão de moral, a situação, né? De ter uma conduta aí de imoralidade, né? Mas falta de ética, falta de compromisso no trabalho, comportamento perante a comunidade, né? Tudo isso, né? Sinceridade no lar, ao lidar com seus superiores. A pessoa não tem sinceridade, né? Com seus superiores. O escritor aqui coloca como tudo isso algo, né, prejudicial ao cidadão, né? O camarada não tem palavra, faz o compromisso, não cumpre, não pode, né? Não sabe lidar com os superiores e imediatos ali no trabalho. Tudo isso é situações que vai não vai trazer bons exemplos, né? Boa conduta para o cristão, né? Comprometimentos com os valores mundanos, né? Apego à ética, né? Cristã, toda prova,
é preciso que todas essas áreas sejam consideradas, né? Os padrões bíblicos significam também finanças, a palavra empenhada. Essa questão de palavra hoje é tão difícil, né? Aí eu tenho palavra, o cara promete e tal, você confia, o cara vai, fura com a palavra. E aí a moral dele? Que moral você tem agora para falar comigo? Para fazer mais uma promessa para mim, né? Camarada, pastor, pode contar comigo. Sério? Pode. Né? Na hora de receber, quer receber certo, né? Cobrar em cima. Para cobrar, mas para cumprir o que muitas vezes, né? Sinceridade no lidar com superiores imediatos, né? Muitas vezes o superior dá uma determinação para ele lá no trabalho e tudo, né? Passam as diretrizes, não, vou fazer. A hora que vira as costas, eu falei, coitado, você acha que eu vou fazer isso para ele? Você acha que Deus está agradando disso, irmãos? De jeito nenhum, né? Então isso não pode estar na conduta do cristão, né? O cristão agora mudou. Inclusive com a liderança, né? Falta de compromisso, falta de sinceridade, né? Fala que vai fazer uma coisa e não pratica. E a moral do camarada, né? Então, tudo isso está colocando aqui. Como somos vistos pela sociedade, pela comunidade? Vale a pena parar um pouco para refletirmos. Como o nosso comportamento está sendo refletido sobre a comunidade? Uma pergunta, né? Como as pessoas que nos cercam estão julgando as nossas maneiras de pensar e agir? É algo que muitas vezes nós temos que pensar, né? O que as pessoas que convivem comigo pensam de mim? Qual é o conceito que elas têm de mim, sendo eu um cristão agora? O que meus vizinhos, né? pensam de mim, né? O que meus colegas de trabalho olham para mim lá no trabalho, né? Quando eu chego no trabalho, o que eles olham em mim? O que eles pensam, né? Como que eu sou visto por eles, né? Agora eu sou um cristão, estou na igreja, né? Sou um obreiro na igreja do Senhor, né? Sou membro da igreja, sou um servo do Senhor Jesus. Eu sou representante de Cristo. E aí eles olham para mim, qual o conceito que eles trazem de mim, que eles fazem? Como as pessoas que nos cercam estão julgando nossas maneiras de pensar e agir, né? Quando o camarada pensa, os pensamentos dele, como que ele age, o que eles pensam acerca do uso que estamos fazendo do dinheiro, né? Como eles encaram o nosso relacionamento com o sexo oposto. Será que nos julgam cumpridores das normas que regulam as relações sociais? Muitas vezes a gente tem um camarada que é dono da empresa, aí contrata os funcionários, não paga imposto, só fazendo rolo, só fazendo. Aí fala, mas esse camarada é crente, é um cristão, só fazendo rolo, só dando cano nos outros, só, né? Dando cheque sem fundo, só fazendo coisa errada. E aí a gente fica pensando, né? Como é que pode? É crente? É crente ele. Você agora, né, não respeita as leis, né? As leis terrenas que são colocadas é para a sociedade. E nós, como cristãos, a gente somos obrigados a cumprir essas leis, essas normas, né? Então tem que ter. Você agora é um novo crente e está iniciando uma nova vida. É provável, em alguns pontos do seu passado, não ter sido promissor. Em outro, talvez tenha tido um comportamento considerado normal para os padrões gerais. Só que hoje você está vivendo na dimensão do Espírito Santo.
Isto significa produzir frutos sadios, que testemunhem diante dos homens a boa qualidade espiritual da árvore, né? Jesus coloca que nós, né, na árvore que não dá bons frutos, né, que não dá frutos, né, é cortada. Então, que tipo de frutos agora, como cristão, nós estamos produzindo para a sociedade, para as pessoas que estão do nosso lado, né? Então, nós temos que refletir isso, né? Novas relações sociais. Este ponto tem maior implicação com a área do relacionamento. Antes de converter-se, é provável que você, sob a alegação de convívio social, tenha frequentado lugares impróprios, sem se dar de conta do mal que isto representava. Mas seus olhos espirituais agora estão abertos para discernir quais são as boas amizades, que tipo de lugar pode ser frequentado, sem colocar sua vida espiritual em risco, e como afastar-se daquelas situações que não leva-lo sem dúvida ao fracasso. Nada melhor para este caso do que o conselho do Salmo 1, que eu li, né? Salmo 1, coloca aí, fazendo favor, Lucas. Nada melhor para este caso, né, do que o conselho do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não será assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio não tem futuro, irmãos. Deus conhece o caminho do justo. Dos ímpios. Então é isso aí. Há um texto da revista Jovem Cristão que exemplifica bem o assunto que está sendo abordado, principalmente em relação à juventude. Sua turma de faculdade está armando uma tremenda festinha para comemorar o aniversário da pessoa mais simpática da sala. Vai ter muita comida, música, bebida, namoros de ocasiões e sabe lá Deus o que mais. Ninguém vai faltar, e se você não for, terá de passar a semana inteira explicando o motivo. Há duas opções: ir e se comportar como um peixinho fora d'água, beber só refrigerante, se não tiver, vai água mesmo, né? O exemplo aqui, né? Ficar a léguas da pista de dança, só conservar com colegas do mesmo sexo e nunca jamais prestar atenção nas músicas que está sendo tocada. Porém, é bom que saiba, esta solução é inviável, pois não condiz com o padrão da vida estabelecida pela Bíblia, que, entre as outras coisas, aconselha-nos evitar a aparência do mal. A outra saída é recusar o convite, pois a tentação será grande, e é melhor ter problemas com os colegas de classe do que com aquele que o criou e será eternamente seu mais verdadeiro amigo. Aqui está dizendo o seguinte: o camarada tem um convite, né? Tem bebida, dança, de tudo. E se você não for, você vai ter que passar uma semana explicando por que não foi, né? Os colegas de classe fez o convite, né? E aí, né? Eu vou ficar ali isolado, né? Como um peixe, estou dizendo aqui, um peixe fora d'água, né?
Ou senão, simplesmente eu falo, né? A gente não vai, né? Simplesmente o camarada toma a decisão de não ir. E aqui está dizendo o seguinte: recusar o convite, a tentação será grande. É melhor ter problema com colegas, né, de classe, do que com o seu Criador. E será eternamente seu mais verdadeiro amigo. Então a gente tem que analisar, né? Será que eu vou nessa festa? Será que eu vou nesse lugar? Será que convém eu estar ali? Qual que é melhor? Eu ter um problema com aquele amigo, aquele pessoal, ou eu fazer algo que vai desagradar a Deus, que é o meu verdadeiro amigo, eternamente, e é o Salvador, Ele é o meu Salvador. Para essa reflexão, né? Então, muitas vezes a pessoa, né? Por isso que Paulo está colocando, muitas vezes, posso, mas nem tudo convém, né? Tem situações que a gente pode fazer, mas não convém, né? Tem lugares, tem ambientes, né? Hoje a gente tem tantas coisas aí, boates, crente, evangélica, né? Tem umas igrejas por aí que estão inventando os tal dos arraiás, né? Aí a gente fica pensando, né? Porque esses arraiás surgiu com as festas juninas, né? Santo Antônio, né? Aqueles santos ali nordestinos, né? E aí a gente começar a copiar as situações desses santos, colocar dentro da igreja, né? Participar dessas festas. Então temos que analisar, meus irmãos. Agora eu sou um cristão. Hã? As coisas de comida que eles fazem lá, né? Ah, tá uma festa de Trindade, agora eu vou para a Trindade, né? Aproveitar a festa, né? Aí lá tem aquele todo de santo aí, né? Divino Pai Eterno, né? Idolatria tremenda, né? Então a gente tem que analisar. Ah, eu já sempre fui para a Trindade, a minha avó vai, o que eu tenho lá em Trindade, né? Irmãos, é a nova criatura, né? É Deus nas nossas vidas agora. E Deus tem tudo de bom para nós. Para que eu vou? Para que eu preciso das iguarias, né? Para mim viver. Se Deus tem o melhor para mim, né? Eu não preciso me excluir da sociedade, isso não. Excluir de colegas, conversar, trocar as ideias, fazer planos, trabalhar junto, né? Fazer uma viagem junto e tudo. Agora o camarada, vamos lá para a boate, tal. Aí eu tenho que ir, mas eu, né? Eu comprei 10 caixas de cerveja, você precisa ir lá para casa, não ajudar a acabar com essa cerveja, né? É porque é meu amigo, eu sou obrigado a ir para lá e tomar 5 caixas, ele 5, né? Diferente, né? São situações, né? Então é isso aí, né? Então tem que analisar tudo isso, que muitas vezes a gente aceita Jesus, está na igreja, mas a gente quer fazer a gente quer ter uma vida e atitudes, né? Como a gente tinha anteriormente. Agora eu tenho uma igreja, sou crente, mas a hora que sai dos cultos, sai da igreja, lá fora, a nossa vida é a mesma, né? A gente quer frequentar os mesmos lugares, os exemplos nossos são os mesmos, né? A moral nossa é a mesma, a palavra nossa é as mesmas, muitas vezes, coisa errada que a gente fazia, né? Então, é claro que tem muitas pessoas que não são evangélicas, que também têm bons comportamentos, né? Tem palavra, né? Irmãos, uma coisa terrível, né? Muitos lugares aí você fala assim, ó, lá está escrito, o cara fala, eu não vendo fiado aqui para crente. O cara já está chativo, né? Eu não vendo criado aqui, eu não vendo fiado aqui para crente. Eu não alugo a minha casa para crente. O crente aluga, mora na minha casa, depois não paga aluguel, ainda vai embora, deixa a casa suja, paga energia atrasada e diz que é crente. Terrível isso, né?
Um amigo, uma semana agora mesmo, um amigo nosso, uma pessoa conhecida nossa, falando, olha, eu comprei um terreno e o pastor que eu ajudei a construir a igreja, confiei nele, aí a prestação da imobiliária entregava para o pastor disse que eu estava pagando a imobiliária, confiando no pastor, né? Entregou o dinheiro para o pastor pagando a imobiliária. Aí foi, uns tempos, né? E aí ele construiu uma casa simples lá dentro do terreno. De repente, um dia, chega o povo da imobiliária lá, vem cá tomar o seu terreno. Você não paga? Falei, que negócio, como que eu não pago? E aí eu conversou com ele, o pessoal da imobiliária viu que ele era honesto, né? Fez a negociação com ele, agora falou, agora você vai pagar a prestação direto para mim. Você não vai entregar mais esse dinheiro para esse pastor, para o pastor, você vai pagar direto para mim. Então, irmãos, como que faz? Como está a moral, é a palavra, né? A conduta. Então, tudo isso nós temos que analisarmos, né? Agora nós somos cristãos, servos de Deus, temos a fé, temos temos a esperança, temos boas obras, né? A nossa moral, a nossa conduta é diferente, temos palavra, né? Temos compromisso com a igreja, onde a gente congrega, compromisso com a esposa, né? Tantos maridos aí, né? Tantas pessoas que é casado, mas o camarada tem a esposa, mas lá no trabalho, né? As colegas. É crente, mas é crente, é pastor. Irmãos, e Deus? Deus está olhando tudo isso, né? Deus contempla. Para concluir, há outro lado da vida social que não pode ser deixado de lado. É aquele ensinado por Tiago, que nos impõe o dever de ajudar socialmente os mais carentes da comunidade. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres é da tarefa que devemos desempenhar com amor, como resultado da salvação. Procure informar-se, né? Pois normalmente eles dispõem de algum tipo de programa de ajuda aos menos favorecidos, no que você pode envolver-se. Se você é empresário, lembre de ser justo nas relações trabalhistas com seus funcionários, não defraudando, né, com salários daquilo que trabalham, né? Você é empregado, se você é empregado, busque dedicar-se como se estivesse fazendo para o Senhor, que certamente vai recompensá-lo. Está em 1 Timóteo 6, versículo 1 e 2. Lá Timóteo fala o seguinte: se a gente trabalha, a gente não tem que empregar o nosso trabalho como se fosse para, né, é como se a gente estivesse trabalhando para o Senhor. Interessante isso, né? Mas que patrão meu é tão ruim, mas eu tenho que trabalhar desse jeito. Você não pode ver o patrão. Você tem que olhar como se eu estou trabalhando aqui, é algo que Deus proporcionou para mim ganhar o meu sustento. Então, eu estou trabalhando aqui como se fosse para agradar a Deus. Está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Está aí? Todos os servos que estão debaixo do jugo estimam os seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezes por ser irmãos, antes os sirvam melhor. Se você ainda trabalha para crente, você ainda tem que trabalhar mais ainda, melhor ainda, né? Sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta, né? Então, muitas vezes o camarada chega no trabalho e enrola, né? Aquela internet, lá no qual eu trabalho com pessoas lá nas empresas, aquela luta, né? Muitas vezes a gente coloca 100 por funcionário lá para monitorar. Porque se deixar, em vez do cara ir trabalhar, ele fica 2, 3 horas na internet, navegando na internet, não faz as atividades, a gente cobra os resultados, o camarada não faz, né? Aquela luta direta, né, com o funcionário. Maus funcionários, né? Então é aquela situação. Então, irmãos, é uma mudança mesmo, né? Ser cristão.
E é tudo que é certo, né, irmãos? Jesus veio colocar o que é certo. Se é um bom patrão, o patrão tem que cuidar dos seus funcionários, né? Tem que ajudar seus funcionários, cuidar deles, né? O salário de mercado. Muitas vezes o camarada quer que a pessoa trabalhe até meia-noite, né? Chega no final do mês e fala, não, aqui a gente não paga hora extra. Não tem hora extra, não. Mas é obrigado a trabalhar, né? Muitas vezes o camarada, muitas vezes o cidadão, a gente leva um carro na mecânica, talvez não tem peça nenhuma para trocar. O camarada fala, aqui tem que trocar isso, 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 e manda a conta para a gente. O cara não trocou nada. Né? Leva o celular, chega lá no celular, o celular não tem defeito nenhum, talvez a pessoa não sabe nem ligar o celular. Né? É igual um negócio de computador. O camarada não sabia ligar o computador na tomada, né? Aí levou lá no técnico, o computador seu está com esses problemas. Aí vou levar para a senhora depois, deixar ele prontinho funcionando. Mas não tinha problema nenhum, só precisava ligar, né? Então tem tanta coisa de errado, irmãos. Mas Deus contempla tudo isso, né? As pessoas enganam uns aos outros, as pessoas enganam o próximo, enganam os irmãos, pensando que, né? Mas Deus está registrando tudo isso, né? Lá na Câmara de Deus, lá. Né? Você sabia que nós temos uma memória na nossa mente que registra a nossa vida? E essa memória, tudo que se passa na nossa vida, ela não é apagada. Eu acredito que no grande dia, essa memória ela vai ser reativada lá diante de Deus. Então a gente vai lembrar de tudo na nossa vida aqui. Né? Você pode pegar ler esses livros, né? Fala sobre a mente, sobre a memória, né? Tem aquela memória starta, né? Que tudo que a gente que vem startando os pensamentos nossos. Então tem 3 tipos de situações. Tem aquela que traz os pensamentos, tem uma que ajuda nós a administrar esses pensamentos, e tem outra situação que isso aqui tudo fração de segundos, que faz a gente escolher o pensamento, aceitar e rejeitar o pensamento. Porque muitas vezes na nossa mente vem pensamentos ruins, né? Aí a gente, fração de segunda, a gente consegue rejeitar esses pensamentos, né? Agora, a memória, aquilo que a gente está vivendo, isso está sendo registrado, né? Então, diante de Deus, eu creio que lá no diante de Deus, um dia isso tudo vai estar passado. E aí, como é que a gente vai falar que não aconteceu? Tem jeito, né? Por isso que cada dia nós temos que olhar, fazer uma reflexão das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas atitudes, e entender, né, como está a nossa caminhada cristã. Será que depois que eu aceitei Jesus mesmo, tem mudado, né? Tem mudado as nossas convicções, as situações, né? Meu pai aprendeu assim, me ensinou assim, eu não posso mudar. Mas e aí, será que seu pai estava com o negócio certo, né? Com o entendimento certo? Né? Então tem que analisar. Amém?